Agora você está ao vivo. Boa tarde. Eu já estou dando boa tarde, apesar de não ter ninguém, porque esse stories vai ficar gravado. E aí eu vejo aqueles stories gravados que a pessoa fica assim, ó, até entrar alguém. Então, como já vai entrar, eu já vou falando boa tarde. Olha, hoje vai ser um dia muito legal, porque vocês têm me acompanhado. É, minha grande preocupação é com educação, né? Então, quando eu conseguir uma pessoa que quer investir na educação, ajudar os alunos a terem uma aula de reforço, mesmo que seja online, eu fiquei muito feliz. Então, ter conhecido esse empresário que está a fim de disponibilizar essa plataforma para todos os alunos do Ensino Fundamental 2 foi algo que me trouxe muita felicidade. Eu tenho inclusive estudado o que tem de gratuito, né? Oi, Lívia, tudo bem? Estou falando aqui que eu tenho estudado um pouco sobre o que professores. Eu tenho uma amiga que é da rede estadual e falou que está um pouco apavorada. Oi, pessoal! Oiê, tudo bem? Oi, tudo Tudo bem? bem? Ó, gente, só para Tudo falar, jóia. eles não estão no Rio de Janeiro, então não tem esse negócio assim tão drástico como o Rio, né? Porque aqui a gente não pode ficar pertinho que nem vocês estão. Aqui tem que se manter uma Pronto. distância, mas vocês estão em Uberlândia. Não, não precisa ficar de máscara, não. Até os repórteres estão autorizados a ficar sem máscara. Bom, o pessoal já está entrando, tem algumas pessoas que eu não conheço, tem um professor agora que entrou, então, assim, tem uma série de professores que estão entrando. Então, eu gostaria Ó, de o falar. professor Romeu é do Aulê. O Romeu é do Auleu que entrou aí agora. Ih, eu não estou escutando nada do que vocês estão falando, mas vamos lá. Meu nome é Leda Alves, eu sou professora de inglês, eu tenho 52 anos e dou aula desde que eu tenho 18. Nunca fui professora de escola pública, né? Sempre de curso particular, mas a educação, para mim, é a única ferramenta que pode mudar uma nação. Então, assim, a gente só pode melhorar uma nação através da educação. A história já mostra isso em diversos países e não adianta. E a educação tem aquela questão que a gente estava falando ontem, que não é alguma coisa que você possa ver, né? Você sai em céu aberto, você fala, tá fedido, a água tá suja, aqui tem esgoto. Você fica doente, vai para o hospital, você fala, ai, paciente jogado no corredor, não está tendo atendimento para todo mundo. Você é assaltado, você fala, segurança está ruim, mas não tem como você medir a falta de educação, não a falta de educação de grosseria, mas a falta escolar em que ela está acontecendo. É uma coisa que você vai ver, a pessoa estudou tanto tempo, está tanto tempo na escola e não conseguiu entrar no mercado de trabalho. É o que a gente chama de um analfabeto funcional. Então, se a gente quer melhorar o nosso Brasil, se a gente quer viver num Brasil melhor, a gente tem que investir em educação. E eu acho que a educação, junto com a economia, nessa época de pandemia. Porque quando eu penso nessas crianças que estão em casa, que não têm acesso à internet, eu penso assim, o que vai ser dessas crianças? E, depois de todo esse blá, 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 eu gostaria de convidar essas duas figuras maravilhosas, né, principalmente o Silomar, que foi quem mais fez contato comigo, para se apresentar e falar um pouco do aulê, que eu falo, para mim é como tivesse um olé na falta de ensinamento. Estão me ouvindo direito? Estamos te ouvindo Acho que bem. não. Estamos te ouvindo bem. Você tá ouvindo a gente? Vamos fazer o seguinte, eu acho melhor vocês saírem
e entrarem de novo, porque o som está Combinado. muito ruim. Eu não sei se vocês estão me escutando. Depois entra de novo. Saíram. O Aulê saiu. Siló. Ó, eu não sou íntima assim de chamar de Siló. Para quem conhece o Siló, né? Que para mim eu vou chamar ele de Siló agora. Eu conheço a Patrícia, a esposa dele, tempo. E foi através da Pati que eu entrei em contato com o Siló, né? Mas, assim, eu acho que é uma super parceria. Eu estou tentando conseguir o máximo de alunos. A gente está com a Vaninha aqui. A Vaninha é a pessoa que eu tenho, assim, sou fã. E a Vânia é uma líder comunitária. Ó, a Vânia aqui, citando Kant: o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Então, a Vânia é uma líder que já me fez uma lista de pessoas que estão interessadas a começar a usufruir dessa plataforma. Porque, na verdade, eu acho que o que acontece é que existe uma desigualdade muito grande. Eu tenho uma filha de 18 anos que estuda numa das melhores escolas aqui do Rio de Janeiro. E aí eles têm uma plataforma que passa pelo YouTube. Ela tem aula com o professor dela todos os dias. Então, assim, é desigual. Porque ela tem aula com o professor dela na minha casa, pode fazer. Então, eu acho que a oportunidade que a gente está dando a umas crianças é muito diferente da oportunidade que as outras crianças estão recebendo. E eu acho que a gente tem a obrigação de minimizar essas diferenças. Vou te chamar de Siló agora. Tudo bem. A pessoa lá falou Siló, não sei o que, falou, eu só conheço Silomar, porque eu sou íntima da Pati. Agora é do Siló. Voltaram. Será que você podia se apresentar, falar um pouquinho pra gente da plataforma? Claro, sobre maior você prazer. primeiro? Tá bom. Bom, pessoal, eu acho que alguns dos que estão assistindo já tivemos a oportunidade de nos conhecer, né? Mas meu nome é Silomar. Gente, Eu olha só, eu não vim... estou escutando nada. Eu gostaria de saber se quem está assistindo, porque se eu não escutar, não tem problema. Eu quero saber se as outras pessoas estão ouvindo. Vamos ver uma coisa. Tenta falar. Tá me ouvindo? Melhorou agora? Ah, botei no Wi-Fi. Botei no 4G. Não adianta, a minha internet tá uma bosta. Ouviu, Leda? Tá Oi, ouvindo não, agora? agora eu tô ouvindo. Então tá. Então vamos lá. Bom, pessoal, o bom do ao vivo é isso, né? E o Aulê tem um pouco disso também, vocês vão ver aí. Mas então, meu nome é Silomar, tá? Eu trabalho com educação desde 2007, né? Mas especificamente com o Aulê, ele é um projeto que vem se desenhando aí desde 2017, né? Eu saí do interior do Brasil, né? Especificamente do interior de Goiás, com 16 anos de idade, com o quinto ano, com o oitavo ano concluído, né? Que hoje é o nono ano. E vim para Uberlândia para estudar, enfim. E quando aconteceu isso comigo, eu já tive dificuldades, né? Berlândia. Eu já tive dificuldades porque, sem demérito, muito pelo contrário, né? Eu acho que as pessoas que me ensinaram na minha base foram fundamentais para a minha formação, mas eu tive uma dificuldade, né, de sair, então,
me formei, fiz especializações, etc. Mas em 2004, né, nós tivemos a necessidade dentro de casa, né? Nós temos 2 filhos, eu e a Patrícia, e o mais velho foi diagnosticado com a síndrome, que não é nada de extraordinário, nada grave, mas que necessita de acompanhamento. E ele era muito novo ainda, tá? E a gente veio tratando exposto, tem que ir sendo adequado para que ela chegue numa idade adulta, né, numa idade aí de adolescente pré-adulto, com a formação normal. E o moral da história é que a gente precisava de aulas de reforço, né? E eu trabalho, a Patrícia trabalha, eu viajo, enfim, cada um tem a sua rotina. E a gente tinha quais opções na mão? A gente tinha a opção de dar aula particular, né? Contratar um professor, sair fora do horário, atravessar a cidade, pagar por aquilo, esperar, enfim. Isso era, além de custoso, né, logisticamente, era financeiramente custoso e também na questão de tempo. Mas a gente fez isso por várias vezes. A gente tinha a opção de deixar em tira-dúvidas, né? E geralmente o tira-dúvidas é da escola, e aí na escola o que acontece? Ele fica exposto ao mesmo ambiente, geralmente aos mesmos professores, aos colegas e tal. Não que isso seja ruim, mas você também não tira ele daquele ambiente para ele ter uma fonte externa ao que ele já tem, para ele tentar reforçar o que ele aprendeu. Ou você Aí, às chegava em vezes, casa à explicam da mesma noite, maneira, ou né? você chegava, ou você chegava em casa à noite e tentava ensinar ele, né? Moral da história, a gente não é professor, o conteúdo que ele está vendo é conteúdo que a gente viu há 20, 30 anos atrás, muita coisa mudou e tinha questão do tempo, enfim, era complicado. Foi aí que nasceu a ideia do Aulê, né? Nasceu basicamente comigo tabulando, né, o conteúdo que ele tinha, colocando isso primeiro numa folha de papel A4, depois eu passei isso para um Excel, e aí conversando com um amigo meu que faz parte do projeto, que é o Guilherme, a gente passou isso para um sistema, e esse sistema vem desenvolvendo, e a gente foi reunindo o time, aí veio a Vanessa, que é a coordenadora pedagógica, né? Depois, na sequência, vieram alguns professores, que foram os primeiros, o Vitor, o Gabriel, a Lília, o Thomas. Depois o Wanderson se juntou a nós, que também é do setor educacional e coordenou aí escolas, enfim, e trouxe mais os outros professores que estão, inclusive, nesse momento, né, gravando novos conteúdos, novas matérias. E aí veio, né, o Romeu, que está assistindo a gente aqui, veio o Clécio, que está gravando, veio a Ludmilla, enfim, a própria Bruna, que vai gravar a história, né, já está com o cronograma, veio o Kaká de matemática, enfim, nós já estamos com um time aí de mais de 12 professores, né, em disciplinas de português, matemática, história, ciências, geografia, inglês, né, e assim por diante. Mas o mais importante foi, ok, como que a gente pega isso e faça com que a criança aprenda, né? Então a gente criou uma metodologia própria, né? Que também a gente não inventou nada, mas a gente adaptou muita coisa baseada principalmente na experiência do time que está conosco, que é a Vanessa e o Wanderson, e os próprios professores, eles são muito capacitados, né? A gente criou a seguinte metodologia: o aluno é exposto a uma videoaula, que é um conceito de pílula, que vídeos menores, vídeos de 7 a 12 minutos, onde aborda todo o conteúdo, né, que ele está com dificuldade. Na sequência tem uma audioaula, e aí é uma audioaula narrada de 100% daquele conteúdo que serviu de base para construir aquela videoaula. E ela, além de ser narrada, o aluno poder ouvir, ela é legendada, vai subindo as legendas. E na sequência, que é uma coisa que nos modelos que a gente estudou e que eu até vivenciei como pai e a Patrícia como mãe,
a gente não achava era, beleza, como é que eu meço a efetividade, né, desse conteúdo ao que ele foi exposto? Só na prova. Uhum. No Aulê, ele consegue fazer questões, né, e as questões, o sistema está adaptado para ir ranqueando ele, não no sentido pejorativo, mas assim, ok, você acertou, vamos para a próxima, não, melhora nisso, enfim. E o que é melhor disso, né? É a questão da mobilidade. O aluno pode fazer isso de qualquer hora, de qualquer lugar, desde que ele tenha um Lugar. dispositivo, né? Um tablet, um smartphone, um desktop, um notebook, talvez não seja a grande realidade do Brasil, mas se ele tiver um acesso a isso através de uma ONG, de uma escola, enfim, de um laboratório, ele também vai ter acesso. E o pai, de onde estiver, consegue acompanhar. O pai, o tutor, a mãe, né, o responsável, o professor, consegue acompanhar. E, e aí a gente teve a graça, né, de conseguir pôr esse projeto no ar. Esse projeto, a gente lançou ele em novembro do ano passado, ele ficou um mês no ar para testar, a gente voltou, corrigiu várias coisas, e ele volta agora no final de março, início de abril, tá? Ele está aberto ao público. E especificamente, né, o motivo da gente estar na live aqui é que a outra graça que a gente teve foi a Leda aparecer na nossa vida aí com um projeto para a gente poder A ajudar, gente. para a gente poder ajudar não só nesse momento, mas o Aulê, na sua concepção, tem uma vertente de ajudar quem não tem condições ou quem precisa, né? E aí aparece a Leda dando essa oportunidade para a gente. E obrigado, né? De novo, prazer. Acho que eu apresentei o projeto, as galinhas, meus descendentes em quarto grau, mas eu acho importante, né? Dar essa explicação para o público aí, para eles entenderem como é que a gente está aqui. Então, é um projeto que hoje virou uma startup, né? É um projeto que nasceu de uma necessidade pessoal. Mas é um projeto também que a gente tem como propósito tentar ajudar a melhorar a educação no Brasil e, claro, em se dando bem no mundo, tá? Acho que a Bruna agora podia falar Não, um pouquinho dela, né? com certeza. Nossa, a gente precisa disso. Vamos, Bruna, eu quero te conhecer. Você é daí de Uberlândia? Sou de Uberlândia, nascida e criada. Gente, eu tenho que falar que eu amo Uberlândia, amo. Minhas duas filhas nasceram aí. E eu fui, assim, acho que foi o momento, os anos mais felizes da minha vida foram em Uberlândia. Eu Foi o adoro ano essa que eu cidade, acho conheci uma pessoas. delícia. Eu também, eu também. Você sabe, quando eu quero recarregar as minhas energias, eu vou para Uberlândia. Olha que beleza. Quando eu tive meu primeiro câncer, eu tive dois. Aí, quando eu tive câncer de mama, eu fiquei toda inchada, edemasiada é o nome que os médicos usam. Careca, não tinha sobrancelha, não tinha cílios, não tinha nada. Gente, E aí, eu usava uma prótese capilar. E aí, quando acabou o tratamento, tinha o Spa Equilíbrio ainda. Aí eu aham. passei uma semana no Spa Equilíbrio. O médico quase morreu quando me chegou lá, né? Eu tinha acabado de sair das minhas quimioterapias, para depois ficar uns 10 dias com os meus amigos. Nossa, voltei renovada. Renovada, né? Uberlândia é bom, ele mistura bastante, assim, ele tem ainda aspectos de uma cidade do interior, mas ele também já tem inovação, já tem empresa grande, ele consegue misturar bem, assim, o que tem de bom na cidade grande, o que tem de bom na Imagina. cidade do interior. Nossa, dei muita aula pro pessoal da Algar, mas muita aula Que pro pessoal da Algar. legal, que legal, É. que bacana. Eu tinha crachá de todas as empresas. Já entrava em todas e pronto. Todas. Mas, Bruna, fala Que você, legal. porque eu falo muito. Sem problemas também. A gente está aqui 3 pessoas que falam muito, então. Leda, Uma hora vai ser pouco. prazer te conhecer. Igualmente, Bom, querida. meu nome é Bruna. Eu tenho formação em História e em Direito. E Uau! pouco apaixonada por educação, né? Eu sempre estive muito ligada com os ambientes educacionais. Sou professora, já tenho aí mais ou menos 5 anos. Dou aula de inglês, com aula de história, com aulas Really? So do I. Oh, that's awesome! We should do a live in English.
E também dou aula um pouco sobre desenvolvimento pessoal. Trabalhei muito com o menor aprendiz muito tempo. Então foi uma experiência bem legal também. E o Aulê, eu encontro tudo o que eu acredito, né? Como pessoa, como cidadã e como profissional também. Então tem sido uma experiência muito legal, acredito muito nesse projeto. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de muita valorização da educação. As pessoas têm se voltado nesse momento de pandemia para entender o valor da educação, que em alguns momentos ficava meio perdido. Aí, né, às vezes as pessoas não valorizavam o papel da escola, o papel de uma boa formação. E eu acho que a pandemia tem conseguido trazer isso, mostrar assim, o quanto é importante. A gente vê isso em todos os níveis educacionais, né? Os pais muito preocupados com o ensino dos filhos, percebendo que às vezes as entregas não eram como eles imaginavam. Então a gente tem tido também essa quebra de expectativa, ao mesmo tempo que o adulto ele tem entendido a necessidade de especialização, a necessidade de estar mais engajados com os conteúdos, e a gente tem quebrado um pouco a questão de que o estudo é só para o acadêmico, né? Mas que o estudo ele é para todo mundo ser um bom profissional. Então tem sido muito interessante viver isso nesse momento, né? A gente brinca assim, principalmente eu que sou historiadora, a gente está vivendo história, né? Então, em algum momento, quando se falava da peste, né? Eles estavam vivendo história. E nesse momento a gente está vivendo isso, e a gente está vivendo nesse momento, tentando fazer com que a educação se mantenha algo firme e forte no país. Existe uma preocupação com a educação, né, de forma geral. Então, tem sido muito interessante e muito desafiador viver esse momento, mas a gente acredita que a gente vai conseguir alcançar e ajudar o maior número de pessoas aí através da educação. Que assim seja. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês já conseguiram implementar isso aí no município de Uberlândia? Ainda não, Leda. Eu já mandei para alguns contatos, tá? Ligados à Secretaria de Educação. Tem um outro grupo aqui em Uberlândia que fez o movimento junto por Uberlândia. Eu já mandei também alguma coisa para os organizadores, mas ainda não conseguimos, talvez pela correria, né? Porque está todo mundo, são várias frentes abertas. Mas a gente está implementando numa prefeitura que, não por um acaso, é da cidade de onde eu vim, lá de Goiás, chama Jandaia. E a gente está implementando nessa prefeitura, a gente vai impactar diretamente mais de 600 alunos da rede pública dessa cidade. Tá? Pois é. E aí, você me dá a sua opinião, porque aqui no Rio de Janeiro, no município, em 2009, tinha uma plataforma que a prefeitura fez em parceria com os professores da UFRJ. Se chama Educopédia. Eu até mencionei com você. Mas era do antigo gestor. Quando o atual gestor entrou, ele eliminou a plataforma, porque não carregava o nome dele, a ideia não foi dele, então ele tirou. Você acha que isso pode estar acontecendo? Então, assim, a pessoa não quer entrar não quer aceitar a plataforma, por mais que você esteja oferecendo gratuitamente, porque não é um projeto dela, porque não vai com o nome dela? Você acha isso? Eu acho que é cedo para eu achar isso. Por quê? Porque é verdade. Porque é o seguinte, eu entendi o que você colocou aí da questão do Rio, era um negócio que já existia, era um legado, e eu entrei e não quero esse legado para mim, ponto. O que está acontecendo é que é muito recente, né? A própria plataforma que eu te falei, ela é de novembro para cá em funcionamento. E a forma como a gente coloca é o seguinte, o Aulê, enquanto startup, enquanto empresa, ele não aparece, tá? Para esses casos. Ela vai ser disponibilizada toda a arquitetura, toda a estrutura tecnológica dela para o Estado, para o município, para a ONG, enfim, a gente está falando com ONGs também. Com a cara deles, né? Se amanhã o gestor mudar de gestor, o gestor novo não quiser, ele desliga e assim, a vida continua, tá? Ou ele continua e continua com a cara dele, não é com a cara do gestor anterior ou com a cara do Aulê. Vamos dar um exemplo. Vai ser
Vai ser com a cara da Prefeitura Municipal de Uberlândia. Cara, vai ser sempre Prefeitura Municipal de Uberlândia, independente de quem é o secretário, de quem é o prefeito, enfim, etc. Se for do Estado, se for lá de Jandaia, Jandaia, né? E talvez o que mude serão os professores, enfim, os gestores. Mas, te respondendo pragmaticamente, eu acho que não deu tempo, tá? Algumas eu mandei e não tive resposta, seja, né, por falta de tempo ou de interesse, eu não consigo te precisar isso, e outras responderam, olha, a gente está com tanta coisa aqui, e eu entendo que a coisa é saúde, né, que a gente colocou aqui e a gente vai te chamar. Algumas, as que responderam. E uma outra coisa que eu acho, tá? Aí é o Silomar que está dizendo. É que é o seguinte, se não cuidar das pessoas, pode ser que elas morram muito rápido. A educação pode ser que ela pare 1 mês, 2 meses e volta, né? Eu tento pensar com a cabeça de quem está lá. Exemplo de greve. Quando vem greve, o que acontece? Fica 1 mês, fica 2 meses, tá? E depois volta. E aí emenda férias, emenda Natal, Ano Novo e tal. Talvez estejam pensando assim. Mas o que eu gostaria até de ratificar através desse canal aqui é o seguinte. A plataforma está aí, a gente libera, tá? É uma forma da gente conseguir ajudar quem precisa nesse momento. E a distinção de quem precisa com quem não precisa, nesse momento não existe, porque está todo mundo precisando. Por exemplo, na escola dos meus filhos, que é aqui de Uberlândia, que é a Escola Copacabana, eu já doei para a escola. Falei, gente, está aqui, ó. Pode usar, personaliza com a logo de vocês, com a cara de vocês. Esse ano, né, vai ficar liberada aí para vocês acessarem e tal. Não sei se também é agenda ou se é interesse, mas não usaram até agora. Né? E me responderam que vão avaliar e tudo, mas não usaram. E aí eu posso te dar a experiência como pai. Né? Os meus filhos estão tendo aula por algumas ferramentas open source aí, e está muito ruim. Tá? Eu acredito, assim, fazendo um gancho no que o Silomar está falando, que em muitas esferas, e não é só na esfera pública, eu acho que está isso um pouco ainda também no ensino privado, ainda há uma dificuldade de entender, né? Da escola entender, dos coordenadores entenderem, e até por uma questão de geração, que hoje a educação que se oferece é para uma geração que ela já está no digital, não que ela já está no digital, que ela nasceu no digital. Então, enquanto as escolas estão se adaptando, esse menino hoje, aluno, ele já vive no digital. Então, há uma quebra muito, muito grande, assim, de... Será que eu vou manter isso depois? Eu concordo muito com o que o Solar está falando. Depois, então, que passar a pandemia, no próximo semestre, quando eu for voltar, eu não preciso mais da plataforma, porque agora eu vou ter aula presencial. Ao invés de a gente conseguir entender que a educação digital, ela veio para ficar. Então, ela não tem volta. Não tem. Ela já era um destino e agora ela se tornou uma obrigação, ela se tornou uma necessidade, foi de forma abrupta, foi rápido, a gente não teve tanto tempo. O Aulê, a gente não precisou se preparar, porque nós já fomos criados para o digital, então a nossa metodologia é para o digital, a nossa plataforma é para o digital. Agora as escolas precisaram. E aí a ideia mas quando voltar para o presencial, não vai ter mais o digital. Ao invés de entender que esse menino hoje do Fundamental 2, ele já nasceu na geração alfa. Ele já é uma geração que o digital já existe para ele. Então a gente precisa de conseguir adaptar isso, né? Ontem eu até comentei na live que a gente fez com a coordenadora pedagógica, com a Vanessa, que enquanto professora de história, eu me lembro na época da minha faculdade, o meu irmão comentar que ele estava jogando um jogo de videogame, e um dia a gente discutindo sobre a Revolução Francesa, ele me deu uma aula. Aí eu falei, gente, menino, onde você aprendeu isso, né? Mas que professor, quem que é seu professor? Quer conhecer, ué. Aí ele falou assim, não, eu devo ter ouvido alguma coisa na escola, mas eu aprendi mesmo jogando videogame. Ao invés da escola entender que, às vezes, se levar o videogame para a sala de aula e fizer um jogo de videogame, ele ensina muito mais Revolução Francesa do que ele sentar e fazer caneta e quadro, o aluno vai entender muito mais. Então, por que eu não posso usar essas ferramentas? Por que depois que passar a pandemia, a plataforma digital ela já não vai ser tão necessária? O meu aluno, ele é digital. Eu preciso agora de falar na linguagem dele, que senão ele vai ter dificuldade de absorção também. Exatamente. Eu tava vendo uma
uma plataforma que é com gamificação. Acho que esse é o termo, né? Uhum. Eu acho que ia ser fantástico aprender assim. Questão de lógica, matemática, deve ser muito legal ter aula assim. Hoje mesmo a gente conversou sobre isso, tenho... de aplicar algumas gamificações na nossa plataforma, porque é o que veio para ficar, não tem jeito. É o que agrega todo mundo. Sim. O Aulê, ele foi concebido como projeto, né, em ondas. Então, uma das ondas nossas vai ser gamificação. Tá? Então, nesse momento entra aulas de reforço, né, gravadas e com essa metodologia. Na sequência, vão entrar aulas online, né? Depois vai ter todo um hall de serviços ali que vão orbitar esse ambiente, né, escolar aí. E uma delas, serviços que eu digo desde transporte até questão de troca de materiais, venda de materiais, assim, um marketplace de educação mesmo. E uma das ondas é que nesse conteúdo também tem a questão de gamification, né? Que é inteligência artificial, que é a questão dos alunos poderem aprenderem e a plataforma ir aprendendo com o conhecimento que vai estar inserido ali. Cara, muito legal. Eu tenho uma amiga que é professora da rede estadual aqui do Rio de Janeiro. E na rede estadual, no horário de aula dela, ela tem que estar online para passar a matéria para os alunos dela, pelo que eu entendi. E ela me passou ontem da dificuldade dos professores de acessarem essa plataforma. Então, assim, eles não tiveram esse treinamento, não só os alunos, que aí tem a deficiência de não ter o device, né? Não tem o smartphone, o tablet, ou tem uma internet ruim, mas da dificuldade dos professores. Vocês acham que existe uma certa resistência, talvez nessas prefeituras, com essa preocupação? Os nossos profissionais não vão saber trabalhar com essa plataforma. Por mais que seja fácil, tá? Eu já testei, eu sei que é amigável, mas é o desconhecido. Então, a minha pergunta é, vocês acham que tem esse medo do digital? Leda, o que acontece, tá? Só um adendo, né? Nessa questão do device aí, e até da conexão com a internet, outra onda todo o conteúdo possível de você assistir depois, mesmo sem conexão, né? Igual você faz um download aí de um conteúdo para você assistir numa viagem, enfim. Essa vai ser uma das funcionalidades. Em relação à resistência, ao medo, o que acontece, né? O Aulê é um projeto pessoal meu, né? Um projeto de vida meu. Mas, como eu disse, eu trabalho já com tecnologia e educação há um bom tempo. O ensino à distância, o EAD, né? Ele era muito difundido no ensino superior. E mesmo no ensino superior, ele vem ainda ganhando corpo. Né? O ensino superior, ele tem aí mais ou menos a metade do público dele, um pouco mais da metade em EAD, o restante ainda é presencial. E nos ensinos fundamentais, básicos, né, e médio, eu diria para você que a aplicação disso na prática, né, é praticamente 100% presencial, física. Né? Algumas empresas, alguns sistemas de ensino têm todo esse conteúdo digitalizado, o que é diferente de ser um conteúdo próprio para ser reproduzido como aula, como uma metodologia mesmo para pessoas fazer o homeschooling, né? Que a gente fala. Mas eu acredito que seja uma questão de amadurecimento, uma questão de modelo mental, uma questão de aculturamento, que, né, infelizmente, tem aquela máxima de que há males que vêm para bem, mas que nesse caso do ensino à distância, nesse caso de educação, a pandemia vai dar uma acelerada nisso, tá?
Ou seja, as pessoas vão começar a fazer isso e a gente está percebendo isso aqui no Aulê, por exemplo. Tá? Sim. Então, eu acho que vai, esse novo normal que volta, não volta igual ao normal de antes. E uma das coisas que eu acho que muda, uma das coisas que eu tenho certeza que muda é a forma de estudar. Tá? E aí teve a questão da plataforma que você falou. Muitas vezes também, na mesma ideia, assim, vamos pensar, né? Eu tenho uma greve, então eu tenho que me preocupar com aquele período de greve só, um espaço curto, e não pensando a longo prazo. Eu vejo muitas escolas, nos níveis públicos e privados, tentando ir por plataformas do tipo, um período a gente vai passar, e depois, que é o que eu falei, depois volta para o presencial. E aí, não se preocupa nessa preparação do professor, de manter, não só dele acessar a plataforma. Acessar a plataforma seria o básico, né? Vamos pensar assim, que é o básico, o professor conseguir acessar a plataforma. Então, já teria que ter um treinamento, alguma coisa nesse sentido, que é uma simplificação que o Aulê também ele tem buscado, que o professor entra, faz o login dele e ele já tem todas as funcionalidades ali, então ele também não precisa de ficar logando. Existem plataformas que para você conseguir acessar, para dar um número, para dar aula para um número grande de aluno, você precisa estar acessando ao mesmo tempo 2 ou 3 plataformas para conseguir fazer toda a interatividade. Então é complicado para um professor, principalmente se for um professor mais velho, que a tecnologia é algo a ser aprendido e não é algo que já veio com ele. E além disso, eu acho que a gente também esbarra naquela ideia da tecnologia como entretenimento. Então, toda hora que eu estou com o celular, parece que eu estou em entretenimento, né? Eu trabalho muito com o celular. No meu celular eu faço praticamente tudo que eu preciso da empresa. Então, assim, tudo que a gente precisa fazer, eu resolvo aqui. Tem vezes que eu me pego pensando, gente, será que eu trabalhei? E aí eu penso, não, peraí, gente, eu só resolvi pepino, mas é porque eu estava no celular. E essa dá uma sensação de entretenimento. Às vezes passa assim, eu vejo aqui em casa, às vezes alguém passa e fala, Bruna, você está trabalhando? Você está no celular? Vai trabalhar? Não, eu falo, gente, vocês souberem o que eu já fiz hoje. Mas é por causa dessa relação de que o celular, de que o computador, de que a internet em si, ela é para entretenimento. E quebrar isso é muito difícil, porque eu preciso, então, de demonstrar que eu consigo, na internet, achar qualidade de ensino, qualidade de educação. E, além disso, né, falando agora da dificuldade do professor, é muito difícil para um professor, e vamos pensar agora em termos de metodologia e de conteúdo, né? Se ele preparava uma aula de 50 minutos para uma turma de 40 alunos, ele tinha todo um cronograma que incluía organização da turma, diminuir as conversas paralelas, interrupção, que é super saudável, porque a gente precisa de perguntar, a gente precisa de questionar. A gente tinha que pensar em todo esse desenho. Quando eu saio do presencial e eu vou para o digital, eu enfrento 2 problemas. Que agora eu preciso de mais conteúdo para preencher 50 minutos e eu preciso de manter interação com o aluno. Então, sair do robotizado e você conseguir manter a mesma linguagem, uma linguagem descontraída, que conversa com o aluno, manter interatividade com o aluno, mesmo estando uma aula gravada. Como que eu pergunto para aquele aluno? O que eu vou jogar para ele como gatilho mental que vai fazer com que aquele aluno se sinta numa interação, onde eu estou conversando com ele, onde ele quase me responde, do tanto que parece real para ele. Então, esse movimento, ele precisa de um preparo, que talvez os professores que estão sendo formados agora já estejam mais atentos com isso. Até por uma questão de formação e de pensamento mesmo. Outros professores que já estão no mercado há muitos anos, até se adaptar com isso, é um caminho que precisa de preparo. E é muito difícil. Eu fico pensando, né, será que as faculdades elas estão atentas a isso? Será que nas aulas de didática tem aula de EAD? Eu acredito que não. Não, então eu formei há 5 anos atrás, né, em história, e não tinha nem se falava, né, sobre. Eu, na minha didática, e aí a gente está falando de 5 anos, né? A gente fala muito de educação continuada para o professor, né? Que a gente não é mestrado, não é doutorado, mas é educação continuada, porque realmente, assim, o processo de aquisição de conhecimento, ele vai mudando, porque a gente vai tendo outros interesses, a gente vai crescendo, então a forma como as pessoas vão adquirindo conhecimento, os gatilhos que você fala são outros, você precisa... Acredito que não, infelizmente. A gente está falando sobre educação,
Eu tenho uma amiga que é uma das sócias da Companhia de Talento, que trata sobre a carreira legal. dos profissionais. Uhum. E ela fala o seguinte, durante anos eles discutiram se home office vai funcionar, não vai. Não vai funcionar, não vai ter isso. Então, era só discussão, era só na teoria. Até que chegou toda essa pandemia, e aí foi a prática. Vai todo mundo para casa, e aí, conclusão, está funcionando super bem, Uhum. as pessoas trabalham menos horas, estão com a mesma produção. Então, quando voltar, vai ter uma mudança enorme nos escritórios, Sim. nas empresas, assim, é uma mudança em tudo. E na escola também. A forma de aprender, eu acho que os alunos que estão aprendendo hoje, que estão estudando hoje com as ferramentas digitais, elas vão perguntar, mas poxa, isso aí, será que eu não podia estar recebendo de forma digital? Uhum. Será que... Eu acho que a Porque eu não sensação... posso... Fala. Desculpa, eu acho que a sensação, né, de liberdade, no sentido de desprender do modelo atual, né, da pessoa ter a capacidade de organizar fisicamente o espaço, mentalmente, né, as atividades, né, e cronologicamente esse tempo, aumenta a produtividade em trabalho, aumenta a produtividade em absorção de conhecimento, porque assim, ó, eu fico recobrando a minha memória, né, e às vezes também converso muito com o pessoal da área. Como é que era na sala de aula? O professor chegava, fazia chamada, aí ele ia lá, escrevia, a gente corria, copiando, olhando, aí ele dava um tempinho, aí eu olhava pro cara do lado, às vezes o cara do lado copiava mais rápido que eu, ou não copiava tão rápido, aí você fica preso naquilo. Agora, quando é você, né, você se organiza. Sim. E cada um tem um jeito, cada indivíduo, né, tem as suas características muito peculiares. E quando você deixa ele se adaptar àquilo e se organizar, obviamente que isso tem que ter muita disciplina, tem que ter muita noção de tempo e espaço, e o pessoal está aprendendo isso, eu acho que aprenderam rápido e estão aprendendo bem. Isso é muito mais rico, muito mais prazeroso, né, e produtivo. E no caso do Aulê, por se tratar de educação, né, do fundamental, enfim, a gente vai conseguir criar essa cultura nos alunos que já têm essa autodisciplina, esse autocompromisso, mas e nos que ainda não têm? Por isso tem a parte de acompanhamento, de gestão dos pais, entendeu? E isso é uma coisa que eu queria falar. Não dá para entrar só o aluno, né? O aluno ele é sempre vinculado a um responsável. Ele pode entrar só ele, mas ele pode ser vinculado ao responsável também. Tem as duas opções. Mas eu acho que é legal quando você tem assim um responsável que vai cuidar, que vai acompanhar. Ô, Leda, eu queria fazer duas observações sobre o que a gente estava falando, que eu Quantas você quiser. que eu acho muito interessante. Eu estava conversando com algumas pessoas essa semana e trocando uma ideia sobre a questão profissional mesmo. E uma coisa que a gente tem entendido, e é muito interessante a gente pensar, que faz parte de todo esse processo, né, de organização, de aprendizado, é pensar que, quando você comentou, estavam discutindo sobre a possibilidade do home office. Hoje, a gente já pensa que estamos discutindo a possibilidade de um funcionário não trabalhar só em uma empresa, mas ele trabalhar em 2, 3, porque ele vai descobrir e ele ser contratado por produtividade e não por hora de trabalho. Porque a gente sabe que as 8 horas não são 8 horas produtivas e que ele só 8 horas para a empresa não significa que a produção dele vai ser mais ou menos. Então, talvez hoje a gente comece a pensar em contratos por produtividade, aonde aquela pessoa vai ter autonomia para trabalhar em mais de uma empresa e ela tem que entregar produto.
ela tem que entregar resposta, retorno, né? Produtividade. Então, é um ponto hoje também que se fala. E isso tem muito a ver com uma descoberta que ela é feita muito, acho que do nosso íntimo mesmo, da nossa própria produtividade. Como que eu aprendo? Como que eu entendo melhor a matéria? A gente sabe que existem várias formas de se aprender, né? Eu posso aprender sendo mais visual, sendo mais lúdico. Como que é esse meu processo de aprendizado? E eu me lembro muito, assim, do meu processo de estudo, né? Eu sempre amei estudar e sempre fui muito comprometida com a educação. Tanto que fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, uma de manhã e outra à tarde. E teve um momento na minha formação, e teve um momento na minha formação que eu decidi fazer o curso de História, que era 4 anos e meio mais rápido. Então, eu fiz ele em 3 anos e meio, diminuí, contando. A gente teve 4 meses de greve, então eu fiz 3 anos e 2 meses. E aí, nesse processo, no último ano que eu estava escrevendo o TCC, enquanto estava estudando para o TCC e montando projeto, eu estava montando projeto para o mestrado, passei no mestrado tudo ao mesmo tempo, eu estava fazendo faculdade de Direito. E aí foi a hora que eu falei, gente, eu não aprendo com alguns professores, não eram todos, mas eu não aprendo tanto na aula dele, eu preciso de, às vezes, sentar e estudar, porque é a minha forma de aprendizado. E eu chamei todos os meus professores individualmente, fiz uma mini reunião com eles, contei a situação e pedi para que eles acreditassem na minha produtividade e não no meu momento dentro da faculdade. Falei, olha, te garanto que vai dar certo. E todos eles confiaram muito em mim e me permitiram viver o meu momento ali de aprendizado. E foi muito legal, porque naquilo, enquanto aí as pessoas falam, como que você fez? Porque eu tive professores que confiaram em mim e confiaram no meu processo de aprendizado. Então, eles entenderam que, às vezes, eu estar ali naquele momento não era tão valoroso, porque o meu processo de aprendizado era diferente. Então, eu inverti todo o meu sistema. E consegui fazer tudo isso. E a gente, o que eu entendo disso? Os pais estão vendo, as próprias crianças e adolescentes estão vendo, que talvez o processo de aprendizado deles seja muito diferente do que a gente tem hoje de tradicional. Então, quando eu falo pro menino, olha, o Solomar fala muito, né, porque faz parte da nossa metodologia, sobre as pílulas do conhecimento. O que é isso? São matérias que você ensina o aluno ali de 7 a 12 minutos, as nossas aulas são, porque eu coloco muito conteúdo em aulas mais curtas, mas num tempo que o aluno tem concentração, que vai ser mais ou menos ali o que a Vanessa até contou pra gente ontem na live, que é mais ou menos de 25 minutos o tempo de concentração que nós temos. Então, quando eu dou 12 minutos, 15 minutos de conteúdo, o aluno absorve aquilo. E ele vai começar a entender, então, que talvez a aula de 50 minutos, ela está um pouco fora daquilo que eu aprendo. E ele vai começar a construir o processo de aprendizado dele. Então, tudo isso que está acontecendo vai exigir uma readaptação das escolas, não só para o digital, mas para a comunicação com aquele aluno também. Como que ele entende? Como que ele aprende? E é muito importante a gente começar a olhar para isso, porque agora eu tenho um aluno que está se tornando mais independente. Ele tem que acordar, ele tem que logar no computador, ele pode até ter o pai que está chamando a atenção, mas ainda assim, ele pode dormir. E aí, ele começa a se tornar autônomo e responsável naquilo. Isso é muito importante e muito rico. Não, com certeza. Ontem eu estava falando sobre metodologia. E falando que estavam perguntando por que nas escolas particulares, nas escolas públicas, é sempre ensino tradicional e não tem, por exemplo, com outras metodologias. E eu falei que não existe metodologia ideal. Enquanto professora de inglês particular, eu pergunto ao meu aluno, como é que você aprende? E eles me olham assim meio estranho, eu falo, você é daquelas pessoas que faz lista? Você escuta? Então eu fico entendendo se ela é auditiva, se ela é visual, se ela é sinestésica, se ela é lúdica. E as pessoas não estão acostumadas com isso, né? Elas acham que é tudo um pacote só. Aí eu falo, você está perguntando, por que não usa escola construtivista na escola pública? Eu falo, gente, olha, construtivismo não funciona para todo mundo. A gente, infelizmente, tem que respeitar algumas individualidades. As pessoas aprendem de forma diferente. A minha educação foi construtivista. Mas assim, tem um time diferente também. Totalmente. Então, por exemplo, quando eu assisto as aulas, né, eu gosto eu escuto, anoto, aí eu pauso para anotar. Tem gente que não, que só escuta. Sim. Então, eu vou escutando. Eu fiz um curso no ano passado e as aulas eram todas em EAD.
as gravações eram de 20 minutos. Eu demorava 40, porque eu escutava, pausava e anotava. Escutava mais um pouco, pausava e anotava. Mas eu sou visual, eu preciso anotar para aquilo fixar. E é interessante e é bom que a gente consiga aprender como é que a gente aprende. Exatamente. Isso é um ganho, assim, para a vida. Olha, eu não aprendo assim. Eu aprendo. Eu sei que o professor não vai dar para trabalhar individualmente, mas quando você se conhece é muito bom. Fala, Silomar. E esse é um benefício do EAD, né? Que cada um vai poder assistir do jeito que melhor lhe convier. Ele vai assistir, ele vai pausar, ele vai anotar, ele vai assistir tudo, depois ele vai repetir. Sim. Entendeu? Ele vai assistir tudo uma vez só e vai absorver. Né? Então, o conceito de pílula e o conceito de estar gravado é exatamente para poder ter essa flexibilidade, entendeu? E é legal que no meio desse caos todo da educação, a gente benefícios, né? Ou do ensino médio, que não estava pensando, cara, como que eu aprendo? Agora ele vai começar a perceber isso de uma forma natural. Às vezes ele vai perceber isso durante uma aula online, que, poxa, eu preciso de anotar, ou eu não preciso de anotar, ou aquilo que o professor passou de forma lúdica ficou muito na minha cabeça. Como que é a minha forma, qual que é a minha relação com a educação? Eu sempre pergunto isso para meus alunos também. Como que você se relaciona com a educação? Como que é que você senta e estuda? Você tem fôlego para ficar 10 horas sentado estudando? Não, não tem. Quanto tempo você consegue ficar, Bruno? Eu consigo ficar meia hora. Parou, eu preciso ficar uma hora. E a gente vai conseguindo entender, então, qual que é o meu processo de aprendizagem? Que ele é muito único, né? Ele é muito único mesmo, né? Assim, por mais que a gente tenha um professor que vai atender 30 alunos, 25 alunos no mesmo momento, cada um aprende de uma maneira. E eu entendo que, assim... E uma coisa que eu achei legal na plataforma é que ela pergunta: você tem conhecimento satisfatório nesse assunto? Sim. Sabe por quê? Justamente para não ficar maçante. Né? O que a pessoa às vezes precisa fazer? Ela não precisa fazer o fundamento, ela precisa fazer a jogada para ela treinar. Então ela vai direto para as questões, ela vai treinar. Tá? Exatamente. Então tem isso também. Silomar, a gente está quase chegando numa hora, a gente deve ter uns 12 minutinhos, e eu queria então que você falasse do projeto que a gente desenhou junto, que é o Adote o Futuro, que a gente quer expandir isso para o máximo de professores e de alunos, para que eles possam usufruir dessa plataforma. Eu estou a garota propaganda aqui. Então, eu até ia te perguntar, né? Falar, Leda, você vai contar a história de como é que surgiu? Porque, assim, a dona do projeto é você, a gente é coadjuvante. Não, menino, eu só boto as pessoas no palco, o palco é seu. Tá, bom, pessoal, a Leda, né, ela tem um engajamento muito forte aí nas questões do bem, enfim, nas questões sociais. E a gente conversando, ela falou, Silomar, eu gostaria, né, de trabalhar com o Aulê para algumas crianças que não têm condições de estudar e eu vou conseguir alguma verba para isso e vou conseguir tutores para isso, né, e eu gostaria de saber como é que é. E eu imediatamente disse, Leda, você vai conseguir tutores, tá? O Aulê vai liberar esse acesso para essas crianças nesse momento que tá precisando, né? E a gente faz questão disso, né? Para o seu projeto e para quem mais tiver interesse, tá? Então vai ser só agora na pandemia? Não, se a gente começar agora, a gente tem um compromisso com a educação. Então a gente vai até o final do ano com isso. A gente vai terminar o ano letivo dessas crianças, desses adolescentes, né? Porque a gente está falando aí de 6º, 7º, 8º e 9º ano do Fundamental 2, tá? Com ciências, português, matemática, história, geografia, inglês. Algumas estão sendo gravadas, mas 6º e 7º ano já tem muito conteúdo, né? Que é principalmente a transição do Fundamental 1 para o 2, onde os alunos têm mais dificuldade. E eu acredito que, apesar de tudo isso que está vivendo, né? E desse modelo de
de comportamento que está mudando, as crianças vão ter dificuldade, sim, porque é tudo muito novo. E o jeito da gente contribuir é assim, tá? Queria mandar um abraço pro Pacelli, que está assistindo a gente aqui. Grande amigo. Aí do Rio, tá? Né? Ah, é? É. Aqui da cidade maravilhosa, né? Exato. Que não está tão maravilhosa assim atualmente, mas tudo bem. Então, eu estou muito envolvida nesse projeto. Eu quero levar a... Eu tenho um outro projeto, aliás, eu tenho um montão de projetos, que vai rolar amanhã, que é o Megafome. E aí a gente apareceu no jornal, no Bom Dia Rio hoje. E aí eu já peguei o contato com a repórter para a gente poder falar do apoio futuro a partir da semana que vem. Quando eu já tiver alguns alunos participando, eu já quero botar, porque eu quero, assim, espalhar a educação por esse Brasil. Eu quero que a gente faça um case de sucesso. Né? Em 2021, a gente vai falar, olha, os alunos que tiveram um tutor e passaram pelo Aulê, eles tiveram um desempenho muito melhor, eles conseguiram se voltar ao esquema normal de aula com muito mais facilidade. Eu acredito muito que a gente vai conseguir fazer isso. Vocês contem comigo, porque eu vou estar, assim, trabalhando arduamente para divulgar isso para o máximo de professores possível. E conte conosco também, tá? Eu digo vou inclusive, botar isso aí em Uberlândia, porque eu vou encher tanto o saco das pessoas que eu conheço, que alguém vai falar lá alguém vai falar com o prefeito, porque eu conheço gente que conhece prefeito, que vai botar isso aí para funcionar em Uberlândia. Tá. Eu comento muito que a gente está construindo, né, um monumento equivalente à muralha da China, né? Só que para a educação. E como a muralha da China começou com o primeiro tijolo, né? O Apoio Futuro é um dos primeiros tijolos, né? E as outras frentes que a gente está encabeçando é um dos primeiros tijolos. É um trabalho realmente, assim, de um a um, tá? De todo dia uma batalha vencida. Mas a gente tem muita convicção, tá? E a gente tem um propósito muito claro de contribuir para a melhoria da educação. Ponto. Sim. Tá? É muito bom ver gente comprometida assim, viu, Leda? A gente fica muito emocionado porque realmente é muito mais do que ser uma empresa, nós somos totalmente apaixonados e engajados com a educação. Então, distribuir educação e fazer com que isso chegue para o maior número de pessoas realmente motiva o nosso coração. E eu acho que é isso mesmo, apoiar o futuro é aquela coisa, né? Não é você pescar, não é você dar o peixe, é você ensinar a pescar, né? E aí a educação é o que vai fazer isso, é o que vai fazer com que esse adolescente ele saiba desenhar o futuro dele, saiba desenhar onde ele vai chegar e também ir atrás disso, né? Que é muito importante. Assim, e ter mais sonhos. Sim, ter a capacidade de sonhar, ter mais sonhos. Porque essas crianças, né, eu tenho conversado com as pessoas e elas falam assim, eu não estudei, eu sou pobre, então eu tenho que me conformar. Eu falo, não, você não tem que se conformar, você tem que correr atrás. Né? Não tem que se conformar. Esse não é um atestado definitivo. Você pode mudar essa história. Sim, exatamente. Você pode ser autor dessa mudança. E eu acredito na educação como essa ferramenta para a mudança. Exatamente. E eu quero, né, não poderia deixar de agradecer aqui todo o time Aulê, tá? Todos os professores, os coordenadores, né, o pessoal de TI que desenvolve junto aí com a gente, o pessoal que apoia a gente, tem investidores nisso daí, pessoal de comunicação, de marketing. Como time, a gente já é mais de 15 pessoas, né? Quando a gente põe os parceiros, e aí a gente tem um parceirão, que é o pessoal da Omelete Filmes lá, que a gente usa o estúdio deles, uma parceria super legal, né? O Aurélio, o Gabriel, o Leandro, a turma toda lá, a Karine. É um projeto que emociona a gente, tá? Os nossos finais de semana melhores, porque a gente faz as gravações geralmente aos finais de semana, que é quando os professores têm tempo, quando o estúdio tá disponível, quando a gente tem nosso tempo, porque cada um aqui tem sua vida, né, profissional e particular, seguindo normal. O Aulê é um projeto
de cunho pessoal, que está se tornando, obviamente, aí um projeto de cunho social e de cunho também empresarial, né, uma startup, mas a gente se doa muito porque a gente acredita. Tá? Então, obrigado aí, galera. Obrigada a vocês. Eu acho que a gente está no último minutinho.